Bem-vindos a mais um episódio especial do Azug Talk, gravado diretamente hoje aqui da 27ª Conferência Anual da Azug. Eu sou Ana Paula Corazini, sou diretora de TI da Eugin e também diretora de Educação da Azug. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente relevante que está transformando a forma como as empresas operam, o SAP Cloud ERP. E para essa conversa, a gente sempre tem um convidado para as nossas conversas. Tenho a honra aqui de receber o Felipe Requião, sócio-diretor da Numen IT, que vai compartilhar sua visão e experiência sobre esse universo. Antes da gente começar, gostaria que você se apresentasse para o nosso público, contasse um pouquinho da sua experiência, para dar esse embasamento aqui para o nosso papo daqui em diante. E as pessoas saberem com quem a gente está falando. A gente só tem feras aqui nesses podcasts, então não percam. Esse capítulo também vai ser imperdível. Felipe, com você. Opa, primeiramente, obrigado aí pelo convite, tá? É um prazer imenso estar aqui. E, bom, meu nome é Felipe Requião, eu já atuo com SAP aí há quase 18 anos. Meu background sempre foi técnico, sempre foi começando com desenvolvimento, especialidades ali em tecnologias SAP. E nessa escalada eu construí times, liderei equipes de desenvolvimento, trabalhei com pré-venda e tal, até 7 anos atrás entrar como executivo em uma companhia e montar uma unidade especializada em rapid deployment, em entregas ágeis e arrojadas. E depois acabei encontrando na Numen uma casa que compreendia melhor aí alguns ideais meus. E hoje eu estou responsável pela área que é especialista em implementação de Cloud ERP dentro da Numen. Obrigada aí pela sua apresentação, uma super experiência aí de profissional e de vida. São várias coisas que a gente aprende ao longo da jornada, e a gente vai se encontrando aí pelo caminho. Super legal, parabéns aí pela sua jornada. Olhando agora para o mercado, com base na sua experiência, como você enxerga hoje a evolução do ERP em nuvem no Brasil e também no cenário global? Como é que você vê isso? Vamos lá, isso ainda é meio polêmico, porque eu acho que algumas pessoas não percebem os movimentos de cloud. Mas é algo que, para mim, não é só uma tendência, é um destino. Tá certo. Se a gente observar grandes outras empresas provedoras de software que vendiam licença, elas fizeram esse movimento há bastante tempo. A gente tem um famoso software de edição de texto, que ninguém mais compra licença hoje em dia, e o movimento foi muito suave. Inviabilizou, depois colocou a assinatura num preço extremamente acessível, e quando a gente menos percebeu, estava todo mundo assinando e usando esse software provedor de e-mails, de edição de texto, planilhas, que todo mundo hoje em dia deve ter uma instalação licenciada, uma assinatura licenciada dessa provedora. Então, no cenário global e no cenário, inclusive, brasileiro, isso não é só uma tendência. Para mim, é um destino. É algo que não tem como fugir. A gente tem que se preparar para, inclusive, evoluir junto com esse cenário, porque as possibilidades ampliam demais. Você passa a ter seu esforço, o esforço da companhia, dedicado para o uso e não mais para a manutenção, para a criação ali do ambiente para suportar aquele tipo de sistema, aquele tipo de software. Bacana. Acho que, vou dar só o meu olhar aqui, eu concordo contigo, porque hoje em dia a nuvem, esse movimento cloud, ele virou parte da vida cotidiana do CPF das pessoas, na pessoa física, não mais só pessoa jurídica. Então, ficou muito mais comum a portabilidade. Só para pegar um exemplo e um gancho aqui, como é que a gente fala de cloud para a vida, e o que isso significa também para uma empresa. Hoje, os backups dos nossos celulares vão para onde, Então, imagina que antigamente, nem tão antigamente assim, que se a gente plugava no notebook, o cabinho fazia backup. Hoje em dia, que facilidade, a gente não vive mais sem isso. Imagina que liberdade é essa também quando a gente pensa dessa forma para as empresas, Mas, assim, olhando sobre essa evolução, tendência do mercado que você trouxe um pouco aqui, dentro desse contexto, o SAP Cloud ERP tem se posicionado como uma solução diferenciada. E, na sua opinião, na sua visão, quais são os principais diferenciais em relação a outras soluções de mercado do Cloud ERP? Bom, primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente entender é o conceito de ERP, que está agregado aqui com uma série de tecnologias, com inteligência artificial, com computação em nuvem, obviamente, e com data science ali, com data analytics. Então eu tenho o suprassumo da tecnologia
Mas isso é algo que é facilmente alcançado por outros softwares, basta haver um empenho e investimento para isso. O que eu vejo de grande diferencial na SAP é o embarcado de processo que ela entrega, um embarcado de valor para o negócio. Então, recentemente, ou não tão recentemente assim, mas 2015 para cá, mais ou menos, a SAP investiu muito na tal das melhores práticas, ou no SAP Best Practices, SAP Best Practices, né, que nada mais é do que o conjunto de melhores práticas de processo que a SAP reuniu em cima dos mais de 320 mil clientes ao redor do mundo e configurou, né, trouxe isso de uma maneira que é fácil de implementar. Então, eu tenho diversos processos que são embarcados na implementação hoje, que além de acelerar meu projeto, que além de tornar o meu projeto mais padronizado e dar visibilidade no momento da implementação, desde o momento zero, então acabou aquele negócio de faço uma entrevista, entendo o processo, configuro no sistema. Agora é muito mais consultivo, a gente mostra funcionando e traz você para dentro desse processo. Né? Além disso tudo, a gente consegue devolver agilidade e velocidade no reconhecimento de valor, né? O famoso ROI ali, né? É muito mais ágil, né? Você não tem mais os projetos SAP. Eu acho que o mercado não suporta mais projetos de 5 anos, né? Projetos de 3 anos. Isso não comporta mais no tempo e na velocidade que a gente está vivendo hoje. Então a SAP criou um método, né, atrelado à tecnologia em nuvem que me permite fazer um deploy. Hoje a gente tem pacotes de implementação de back-office financeiro em 10 semanas. Então é muito, muito ágil e tudo visando uma entrega rápida de valor para o negócio, principalmente. Realmente muda um pouco, né, o paradigma de quando a gente, né, e não vamos olhar muito tempo atrás, quanto a gente mudou a velocidade. A tecnologia está numa velocidade muito alta, então realmente é inconcebível a gente achar que não tem um projeto de SAP de 5 anos, né, de 10 anos, imagina. Hoje em dia já não cabe mais, porque até lá a tecnologia mudou 3, 4, 5 vezes e já estamos defasados, tem que mudar de novo, né? Mas é isso mesmo. Trazendo aqui para a prática, né? Quando uma empresa decide rodar 100% em cloud, né? O que realmente muda, né, nessa operação? O que facilita ali, né, do dia a dia para quem está ali no bastidor, né? Quem toca de fato, né, um chão de fábrica, por exemplo? Bom, para mim, a principal coisa que muda para mim, e é notoriamente percebido, é que você para de se preocupar com o que está rodando por trás e se preocupa em usar da melhor maneira possível aquilo que está implementado e está sendo entregue constantemente. Pelo fato de estar em cloud, a SAP lança alguma inovação, você tem no mesmo momento do lançamento. Você não precisa mais entrar em contato com a TI, pedir para aplicar o patch, parar, fazer teste de regressão, acabou isso. Né? Então, eu enquanto usuário, nós enquanto utilizadores do sistema, nossa preocupação é, será que saiu alguma coisa que vai ajudar meu dia a dia a ficar melhor? Será que eu tenho uma ferramenta que me proporciona entregar mais e de uma maneira melhor do que eu estava entregando ontem? Então, a preocupação do usuário passa a ser em usar da melhor maneira possível. E não mais, será que eu posso pedir um desenvolvimento para automatizar esse processinho aqui? Tá? Então, o roadmap de acompanhamento e evolução do sistema, ele passa a ser cuidado por uma entidade que está ali por trás. E você tem que se preocupar em saber o que está acontecendo para saber, cara, posso usar esse processo que foi entregue? Posso usar esse botãozinho novo que apareceu aqui na minha tela para automatizar os meus lançamentos contábeis, o meu apontamento de produção? Então, hoje, o grande desafio, e dado o volume de inovação, é o usuário ter percepção dessa inovação e trazer isso para o dia dele. Não adianta eu disponibilizar a melhor ferramenta de IA se o usuário não consegue internalizar isso no dia a dia dele. A gente tem que ter uma disrupção muito grande aí do uso da tecnologia. Não é só... É muito comum, né, a gente ouvir as empresas falando, não, preciso implementar IA, preciso implementar IA, preciso implementar IA. Mas o usuário não está preparado para usar isso no dia a dia dele. Ele sabe como aquilo pode acelerar a revisão de um contrato? Ou como pode acelerar a captura de um dado que é para geração de um relatório? Às vezes as pessoas têm medo, né, de, puxa, eu vou deixar esse processo tão automático, não vão precisar mais de mim. Ao invés de pensar, cara, eu vou deixar tão automático, eu vou usar esse meu tempo para fazer algo de maior valor para a companhia e ascender junto com isso. Né? Então, o que muda é a velocidade de adoção, porque você passa a ver processo sendo entregue ali o tempo inteiro e você tem que ter discernimento para utilizar da melhor maneira possível. Acho que só complementando aqui, concordo contigo, que a disponibilidade de atualizações ela é muito mais rápida e menos custosa, né? Ela é executada de uma forma menos sofrida, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala em modelos, né, que são
mais on-premises ou que tem muitas customizações, hoje as atualizações elas são mais fáceis, né, de serem aplicadas. Em outras plataformas também, né? Então isso faz quase de uma forma incipiente, assim, né? Segue o fluxo. Esse comentário teu ele é bem bacana, porque você sabe quanto tempo leva uma atualização no Cloud ERP hoje? Tem uma noção? Não, mas é bem menos, assim. Um dia. É um dia para atualizar o Cloud ERP. Hoje a SAP faz automático em toda a base. É impressionante, assim. É tão impressionante que a gente tem clientes já em Go que em live, né, que eles sequer perceberam que passaram por uma atualização. Eles só percebem porque aparece um alerta lá falando, olha, você ganhou uma funcionalidade nova na tela de pedido de compras. Então é muito transparente. É mesmo, até aplicações de PET hoje, né, que saem, a gente está falando muito disso até por conta de reforma tributária, né, o quanto estar em cloud facilita bastante, né, esse tipo de atualização. Bom, eu vou fazer meu comentário depois, né, eu não caí por acaso, talvez aqui para falar desse assunto contigo, mas estamos fazendo a nossa lição de casa, né, mas o que você destacaria, né, dentro desse processo todo, né, para as empresas que estão se planejando ainda, né, migrar para a cloud, né, para RP? Que recomendações e lições você pode compartilhar aqui e destacar, né, com alguns bullets aqui de dicas? Ir para um ambiente cloud remete a back to standard. Tá? E quando a gente fala de back to standard, a gente assusta muito a companhia. Né? Fala assim, minha customização, meu desenvolvimento e tudo que ele carrega. Né? Quando eu falo assim, desenvolvimento ele é bom para o usuário, péssimo para a TI. Né? Ainda mais quando é um desenvolvimento extremamente específico, que o desenvolvedor não está mais em casa, né? Então você fica ali refém de algumas coisas. Então, a primeira coisa é um mindset de adoção. Então, eu tenho que estar aberto a entender que o mundo mudou muito, a SAP evoluiu demais e que o cloud ele evoluiu 2 vezes mais rápido do que as versões on-premise ou private, né? São 2 versões, são no máximo 4 versões à frente, tá? E no mínimo 2. Então, a gente tem que perceber que temos que adotar os novos processos ou pelo menos estar aberto a olhar para eles e saber que algumas coisas que a gente fez, desenvolveu, customizou, estendeu, né? Não precisam mais, não são mais aplicáveis. Eu tenho que olhar para o novo. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que tem que ser revisto, porque ir para o cloud é adotar o standard, é adotar processos previamente definidos. O que não quer dizer que eu não vou ter condições de dar o sabor da companhia, o diferencial de negócio ou aquela automação tão querida dentro do mundo cloud. A gente só tem um jeito diferente, talvez mais organizado de fazer isso. Tá? De forma alguma estou dizendo que quem desenvolveu não desenvolveu de maneira organizada ou com governança. Mas dentro do universo cloud isso é obrigatório, mandatório e acontece em tempo de desenvolvimento. Eu não tenho como subir nada fora de padrão. Tá? É bloqueado, é tecnicamente impossível. Tá? Então, o primeiro ponto, estejam abertos à adoção. Segundo ponto, entendam que é uma nova implementação cheia de oportunidades de revisar processos e entender que existem caminhos melhores. Terceiro ponto, planejem a disponibilidade, porque é um projeto de implementação, então não existe projeto só da consultoria ou só do cliente. A gente precisa de 4 mãos nesse caminho. E é muito comum, né? 100% dos clientes falam para mim assim, Requião, é possível um projeto em 3 meses? Eu falei, olha, eu estou pronto para o seu escopo, eu estou pronto. Você está pronto? Você tem disponibilidade? Seu key user está preparado para correr junto comigo essa maratona? Porque normalmente não está. Ele tem que coincidir aí fechamento da companhia com o projeto e o meu projeto não para. Né? Então, não podemos fazer um cronograma egoísta desse jeito. Né? Então, disponibilidade, mente aberta para adoção, tá? E preparar, né, para um back to standard. Aí são passos muito importantes. E é verdade, né? E se permitir entender, fazer o processo de outra forma, né? Isso. Porque às vezes é só uma mudança de processo, o resultado vai ser o mesmo. Então, se permita olhar, entender. Eu acho que isso é bastante importante, né, numa jornada como essa. Lá na minha casa a gente já está em cloud, né? Em 100% a gente roda praticamente todas as soluções nossas. Isso é uma liberdade assim, né, de atualização, de facilidade. Então, quando eu vejo hoje, né, alguns colegas ainda, né, trabalhando migração de ECC com reforma tributária, falo guerreiros, boa sorte, porque não é fácil, não é simples. Mas quando você também ultrapassa essa barreira, fica realmente muito mais simples, muito mais fácil, mas precisa se permitir a isso. Com certeza. E, inclusive, a reforma tributária foi um gatilho
muito perceptível da diferença entre quem está no universo Cloud ERP, né, e quem está no universo on-premise ou Cloud ERP Private, porque você tem as notas técnicas da SAP para aplicar. E no Public, né, na versão pública da SAP, essas notas foram aplicadas em agosto, disponíveis automaticamente, ninguém precisou intervir para esse projeto acontecer e já está. Os clientes que têm a distribuição Cloud ERP já estão na 2508 aptos a usar a reforma tributária. Então, isso é muito legal, né? Você perceber na prática como estar nesse tipo de universo traz um ganho quase que imediato, né? Deu sorte quem implementou no começo do ano, veio a reforma e falou, cara, olha, tá tudo aí, não preciso fazer um projeto de reforma. O projeto passa a ser tributário, interno da empresa. Né? Não é? Nossa, é libertador isso, viu? Gente, Felipe, estamos chegando aqui ao nosso fim. Felipe, muito obrigado por compartilhar aí a sua visão, a sua experiência, né? Tem muita bagagem aqui envolvida, os insights que você nos trouxe aqui, as dicas sobre o SAP, né? Cloud e ERP. E você que nos acompanha, né? Continue conectado com as iniciativas da Zug para mais conversas inspiradoras como essa. Convido vocês também a estarem conosco nas próximas edições, que a gente traz tanto conteúdo relevante sobre inovação, transformação digital para a nossa comunidade. Muitíssimo obrigada.